Shalom Adonai, seja bem-vindo a mais uma aula de teologia e hoje a lição 2 do livro Homilética, a arte de pregar. Eu sou o pastor Josiel Saraiva, para quem não conhece, e sou professor da escola. Se você ainda não tem o livro de teologia, entre em contato com a escola para você adquirir o teu lindo livro de teologia, básico, médio e bacharel. Temos os livros físicos, igualmente esse, e também PDF, e as videoaulas, e o seu lindo diploma. Entre em contato com a escola para você adquirir o seu diploma, tá bom, pessoal? Vamos lá aprender um pouquinho sobre a arte de pregar. Pessoal, muita gente me procura: pastor, como pregar? Eu sou pastor aqui há 13 anos e muita gente me procura: pastor, como devo pregar? Pregar é um dom. Deus dá o dom da palavra e você sabe usar de maneira correta o dom. Deus dá uma faca, você tem que amolar ela. Deus dá uma arma, você tem que aprender a tirar. Então Deus não dá o dom assim perfeito. Precisa de habilidades humanas para usar o dom que Deus deu. A Bíblia diz: desperta o dom que há em ti. Se você não despertar o dom que há em ti, como que você vai crescer? Então hoje na lição 2 de homilética, a arte de pregar, você vai aprender tudo sobre o sermão. Tem muita gente que tem um bom sermão, mas não sabe passar o bom sermão. Você tem um lindo bolo, mas não sabe entregar o bolo correto. Então você tem uma linda comida, não sabe ser um bom garçom. Nesse momento não é para fazer a comida, é para entregar a comida que eu vou ensinar vocês. A arte de pregar. Pregar é uma arte. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Lição 2, página 13, quem tem um livro. Quem não tem, como eu falei, entre em contato com a escola. O assunto do sermão. 2 princípios fundamentais que deve estar presente na escolha de um sermão. Você que é pregador, essa mensagem é para você. Você vai compartilhar com alguém essa mensagem, que aquele teu amigo que quer aprender a pregar, é esse vídeo. Hoje é a lição 2, você pode voltar lá e assistir a lição 1. Vai ter a lição 3 e a 4. Cada livro desse é 4 aulas. Então, 2 princípios fundamentais de estar presente na escolha do assunto. Número 1, o sermão tem que atingir a necessidade geral da igreja. Eu vou repetir. O sermão tem 2 necessidades básicas. Número 1, atingir a necessidade geral da igreja. Aqui é a igreja onde eu sou pastor, todo domingo eu prego. Tem que atingir a necessidade de todos que vieram adorar a Deus. Esse é o primeiro requisito. 2, as necessidades individuais. Às vezes chega uma pessoa deprimida, com depressão, pensando em tirar a vida, e aí o teu sermão deve alcançar ele. O teu sermão não é um livro só escrito, você não vai só ler, você tem que deixar Deus te usar também. Como o apóstolo Paulo foi o príncipe dos pregadores, Jesus foi o rei dos pregadores, Paulo foi o príncipe dos pregadores, depois vem Charles Spurgeon, John Wesley e muitos outros. Mas Paulo disse assim: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Você já leu lá em Coríntios? Está falando assim: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Conhecer, fazer o sermão, tal, planejar para falar ali. Em parte profetizamos, aí deixa Deus te usar. Eu sou assim, eu preparo o sermão e dentro do sermão eu vou deixando Deus me usar a atingir uma necessidade individual de uma pessoa que está passando por uma depressão, quer se matar, é o último dia que ele vem na igreja, ou o primeiro dia precisa de uma decisão. Então o teu sermão precisa atingir a necessidade geral da igreja e as necessidades individuais, ok? Devemos buscar orientação divina. O pregador ideal e compassivo não confia apenas nas habilidades e capacidade humana. Não adianta ter técnica, tem que ter a unção de Deus. Não adianta só ter a unção de Deus se não sabe pregar correto. Então os dois,
é a união do espiritual com o material. Espiritual, revelação. Material, investigativo. Você tem que ler a Bíblia com duas intenções: de adquirir revelação e de investigar. Investigar, analisar, pesquisar. A versatilidade de Paulo. Parece que, segundo a luz do contexto, Paulo avalia-se o sermão. Paulo falava do sermão. O que Paulo falava do sermão? Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 10, versículo 8. Abre a sua Bíblia aí. Vamos lá, nossa base de regra e fé é a Bíblia. Romanos 10 e 8. Paulo diz assim: sermão lido. Olha o que ele fala do sermão lido. A palavra está junto de ti. Você pode ler um sermão? Sim, tem sermão lido. 2. Sermão recitado. No mesmo Romanos capítulo 10, versículo 8. A palavra está na tua boca, recitado. Você pregou uma vez, pode pregar a mesma mensagem? Sim. Não se canta o mesmo hino em várias igrejas? Por que não pode pregar a mesma mensagem em várias igrejas? Tem gente que diz: não, pregou aqui, nunca mais pode pregar. Pregue. A palavra está na tua boca. Sermão esboçado. A palavra está no teu coração. Sermão improvisado, orando por mim, para que me seja dado no abrir na minha boca a palavra. Efésios 6 e 19, Paulo fala de um tipo de sermão, chamado sermão improvisado. Ele não estudou, não pesquisou, não analisou, mas ele já tem experiência e ele improvisou. Vou pregar aqui sobre a ressurreição, porque aqui nós estamos num culto fúnebre. Então Paulo dá base para ter vários tipos de sermão: sermão lido, sermão recitado, sermão esboçado, sermão improvisado, que você chega num lugar, não esperava e te dão uma oportunidade. Tá bom? Então vamos lá. Vamos lá para o próximo sermão. Sermões para ocasiões especiais. Eu vou repetir. Pega um papel, uma caneta, anota aí. Sermões para ocasiões especiais. Tá bom? Sermão para casamento. Num sermão de casamento você não vai falar de morte. Num sermão de fúnebre você não vai falar de casamento. Ou de renovação. Cada sermão tem o seu ambiente próprio. Você vai num casamento, sermão para casamento, feliz. Vai num culto fúnebre, onde vai enterrar a pessoa. Aí a Bíblia diz: chorais com o que chora. Você não pode pregar um sermão alegre. Não. Chorai com os que chora. Se for na festa, você se alegra. Se for no enterro, você chora. Tá bom? Então, sermão para ocasião. Se você vai no casamento, o sermão é um tipo. Se você vai numa festa, é outro tipo. Sermão acadêmico. Você vai numa faculdade e lá te dão uma oportunidade para você falar. Sermão acadêmico. Sermão acadêmico se refere a sermões pregadores de qualquer instituição de ensino, seja primária, média ou superior. O assunto central nessa ocasião deve ser Cristo crucificado. Nunca deve pregar um sermão retórico à ciência e erudição, pois é um assunto diário desses professores e alunos. Sermão para funeral, culto fúnebre. Pessoal, preste bem atenção. Se você for fazer um culto fúnebre, a sua pregação deve estar voltada à ressurreição, Jesus, o céu, tá? Eu não vejo base num sermão fúnebre, num culto fúnebre, no culto funeral, onde as pessoas vão falar sobre Adão e renovação, e vai falar sobre o cego de Jericó. Não tem base. Você tem que falar ali sobre uma mensagem de esperança, tá? Sermão para criança é outro tipo de sermão. Sermão para criança, pessoal, você tem que pregar 15 minutos no máximo para criança. A psicologia ensina que a criança não tem condição de pregar acima de 15 minutos, certo? Passou de 15 minutos, não tem condição nenhuma. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá, próximo.
Sermão sem palavra. Olha aí. Tem gente que tem sermão, não tem palavra, não tem bagagem nenhuma. Ok, pessoal? Vamos lá, o próximo, parte que acompanha o sermão. O sermão acompanha o quê? O título, o tema, o texto, a introdução, o corpo do sermão, a aplicação do sermão e a conclusão do sermão. Preste bem atenção. Em um sermão tem o quê? O título, o tema, o texto, a introdução, o corpo do sermão, a aplicação do sermão e a conclusão do sermão. Título. Todo sermão tem que ter o seu título. Pessoal, não adianta fazer sermão sem um título. Você vai começar a pregar. A primeira coisa que você faz é o quê? Primeira coisa que você deve fazer é dar um nome para o seu sermão. Hoje eu vou pregar sobre a ressurreição. Hoje eu vou pregar sobre renovação. Você tem que dar um tema para o seu sermão, senão nada feito. Certo, pessoal? Olha aqui, ó. Sermão de Natal. Se alguém te der para pregar no Natal, você vai pregar o quê? Um presente de Deus, o nascimento de Jesus. Se te der um sermão para pregar no Dia das Mães, você vai falar sobre o amor, a ternura. O Dia dos Finados, a esperança e ressurreição. No Dia da Independência, se alguém te der para você falar um sermão, liberdade, fraternidade. O dia de Ano Novo, uma nova etapa. Sexta-feira Santa, a morte de Cristo. Sábado de Aleluia, o silêncio de Cristo. Domingo de Páscoa, a ressurreição. Ocasião de um culto de missão, a igreja e sua missão. Num culto evangelístico, salvação, arrependimento e cura. Cada culto tem seu tema. É um culto para avivamento, vamos pregar avivamento. É um culto de ensino, vamos ensinar. É um culto de oração, vamos ensinar a orar. É um culto de casamento, vamos ensinar o povo a viver bem. Então, cada ocasião tem um sermão. E você tem que ter base, preparo. Tema. A primeira coisa de uma mensagem tem que ser o tema, o título. Título, tema, divisão, tá? Não é fácil montar um sermão não, mas também não é difícil. Na vida nada é difícil. Primeira coisa, você escolhe o nome. Como pregar? Você vai escolher o nome. O arrebatamento da igreja. Isso aí é o título. Certo? O arrebatamento da igreja está muito perto. É o título. Arrebatamento é o tema. Tema é palavra-chave. Título é o nome geral do teu sermão. O arrebatamento da igreja está muito próximo. É o título. É o assunto da mensagem. Arrebatamento. Tema. Tema é palavra-chave. Aí você vai fazer o quê? Uma introdução sobre o arrebatamento. Depois você vai entrar. Quando ocorrerá o arrebatamento? Quem subirá no arrebatamento? A igreja vai subir no arrebatamento? O povo judeu vai subir no arrebatamento? Aí você vai desenvolvendo. No final você faz uma conclusão. O que eu mais tenho visto por aí é pregações sem começo, sem fim, sem meio, uma salada, como diz o pessoal, uma linguiça, encher linguiça, certo? Sermão tem que ter começo, meio e fim. A nossa vida tem um nascimento, tem a vida e tem a morte. Num sermão tem um começo, um meio e um fim do sermão. Você tem que fechar o sermão com chave de ouro, tá? Então, olha só. Tem 3 tipos de mensagens que eu falei na aula passada. Se você perdeu, volta lá. 3 tipos de mensagem. Mensagem temática, mensagem textual e mensagem expositiva. Mensagem temática gira em torno de um tema. Mensagem textual gira em torno de um só texto. Mensagem expositiva gira em torno de expor vários textos com o mesmo sentido. Tema, palavra-chave. Fé, arrependimento, cura. Tema é palavra-chave. Título é o nome completo da tua mensagem. Tá bom? Agora eu vou falar para vocês outro tipo de sermão.
sermão textual, o texto, sermão expositivo, a porção, sermão temático, a passagem, sermão ilativo, uma inferência, sermão espontâneo, uma palavra, sermão para ocasião especial, uma frase. No sermão temático, muitas vezes o texto é substituído pelo tema central. Pessoal, muitas vezes as pessoas dão um tema. Hoje eu vou falar sobre fé e termina a falar sobre a vida após a morte, vai falar sobre o lago de fogo, vou falar sobre o arrebatamento da igreja. O que tem a ver o arrebatamento da igreja com a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, a multiplicação dos pães? Nada a ver. A pessoa entra num tema e começa a misturar. Não, se você vai falar arrebatamento da igreja, é só arrebatamento da igreja, mais nada. Certo? O arrebatamento, quando vai ocorrer o arrebatamento, tal. Fé. Quais foram os homens que tiveram fé na Bíblia? O que é fé? Quantos tipos de fé? A fé é fruto, a fé é dom. Você vai falar tudo naquele assunto, pessoal. O que eu mais tenho visto, que eu sou crente há 45 anos, pastor há 13 anos, professor há 20 anos, li a Bíblia dezenas de vezes, o que mais tenho visto, mensagem, nem sequer lê o texto, certo? Nem sequer lê a palavra, sai do tema, viaja fora do tema e no finalzinho ele traz a volta. E às vezes termina e nem trouxe a mensagem de volta. Ele começa a falar sobre cura e termina a falar sobre o inferno. Tem a ver sobre cura e inferno. Ele começa a falar de Adão e termina lá em Apocalipse. Ele começa a falar na ressurreição de Cristo e termina falando em Davi e Golias. O que tem a ver a ressurreição de Cristo com Davi e Golias? Nada vezes nada. Então, olha aí, pessoal. Você tem que saber pregar. Se você participar de 4 aulas minhas, essa é a 2. Prometo te trazer muitas coisas boas para pregar, pessoal. Certo? Vou te ensinar a pregar. Eu não sou um bom pregador, mas eu sou um professor que prepara bons pregadores. Meus alunos aqui estão pregando no Camboriú, Gideões, Brasil, Bruno Manuel, Laílson e muitos outros por aí. Laílson Rodrigues, muitos outros. Certo? Muitos pastores grandes que eu formei, eles estão pregando, eu ensinei para eles. Tá bom, pessoal? Então, tá aqui, ó. A divisão do sermão, você tem que, igual uma casa tem que ter começo, meio e fim. Começo, alicerce, meio, as paredes, final, acabamento. A mensagem tem que ter começo, meio e fim. E tem que falar um assunto. Você vai falar o cego de Jericó, que você explique aonde ele viveu, quantos anos, o que ele foi curado, o que ele falou para Jesus. Explique. Você está no cego de Jericó, daqui a pouco você vai lá para Davi e Golias, aí volta para Adão e Eva. Passei em toda a Bíblia em pouco tempo e não resolve nada? Não pode. Olha aí, pessoal. Paulo tem uma boa palavra de pregação. Agora eu vou trazer algumas experiências minhas, certo? Minha, sobre pregação. Pessoal, você tem que ler e reler várias vezes. Vou te dar um pouquinho de técnica de pregação agora, antes dessa aula acabar. Preste bem atenção. Você deve ler um capítulo, você vai fazer assim. Começa a ler aonde você sentiu uma chama. Eu sou assim, é o meu jeito. Eu estou lendo a Bíblia, ler. De repente, algo me ilumina mais. Algo me chama a atenção para aquele texto. É onde vai sair a pregação. Aí é o seguinte, aquele texto que me chamou a atenção, que ardeu no meu coração, eu vou ler, reler, anotar. Os grandes pregadores usam esboço. Pessoal, é o seguinte, se ele não está usando esboço no momento, pelo menos durante o dia todo ele estudou. É o meu caso. Eu não uso papel. Papel é bom, deve-se usar esboço na hora de pregar, começar a ler o esboço, sim, com certeza. Um dos maiores pregadores do mundo, dos maiores sermões do mundo,
foi nos Estados Unidos, Nova Inglaterra, Jonathan Edwards. Ele pegou pecadores da mão de um Deus irado. Olha o título do sermão: Pecadores nas mãos de um Deus irado. Foi a maior mensagem do mundo depois da Bíblia. Pessoas se agarravam num banco com medo de cair no inferno, tiveram visão, falaram: para de pregar, pelo amor de Deus, que eu quero aceitar Jesus, porque eu estou sentindo indo para o inferno. Ele passou 3 dias sem comer e sem beber. Está aí o segredo também de pregar, pessoal. Nossa técnica não. O homem passou 3 dias e 3 noites de joelho, orando em cima do púlpito. Na hora que ele começou a ler, ele não pregou, ele foi lendo. Leu e as pessoas se jogando no chão de tanta unção. Você tem que colocar o teu sermão no fogo, ou fogo no teu sermão, diz o maior pregador, John Wesley. John Wesley diz: coloca o teu sermão no fogo, ou fogo no teu sermão, certo? Então, aí o que eu faço? Eu leio. O sermão é bom ter, é bom. Um andador para uma criança é bom andar. Quando a criança começa a andar, ele não precisa mais do andador, correto? Não precisa mais. Então assim é o pregador. O pregador novo precisa de um papelzinho colado na Bíblia e tal, ele vai olhando. Mas se ele está pregando 20, 30 anos todo dia, para que o papelzinho? Ele já tem tudo na mente. É igual ao meu caso, eu não uso esboço, não uso. Já tem mais de 30 anos que eu prego a palavra de Deus. Eu sou pregador, sou professor há 20, mas a primeira pregação minha eu tinha 16 anos, saudação, desde adolescente, certo? Então eu não uso o esboço, mas aconselho usar quem quiser. Pastor Silas Malafaia, tu acha que ele tem um papelzinho ali? Não tem, é difícil. Tem, mas não é toda a mensagem. Pode ter, com exceção, principalmente um culto de ensino, tem que ter um esboço. Agora um culto de pregação ali, você vai juntar tua mensagem, ou no mínimo você ter estudado o texto o dia inteiro, que é o meu caso. Às vezes eu não carrego um papel dentro da Bíblia, mas o dia inteiro eu li o assunto que eu vou pregar. Se você não lê o assunto que você vai pregar no mesmo dia, como que você vai pregar? Você já pregou um dia antes, pelo menos? Não. Então, o assunto que você vai pregar tem que estudar. E outra coisa, Deus pode dar um sermão assim improvisado? Pode, mas pelo menos você fez sua parte. Você estudou. Na hora, Deus te deu algo novo, certo? Algo novo. Você prega naquilo que Deus te deu. Você estudou um assunto e Deus te deu outro assunto, prega o que Deus te deu. Nem sempre Deus dá sermão improvisado. Várias vezes eu já preparei um assunto e na hora Deus tocou, é outro assunto. Pode acontecer, normal, mas não é toda vez, é exceção. A maioria das vezes eu leio e prego. Uma vez eu estava em casa e aí o Espírito Santo falou assim: tu vai pregar em Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Tu vai pregar à noite na igreja. Aí eu senti aquela voz, e à noite o pastor me deu, eu pregar sobre os Gideões e foi uma benção. Outra vez também eu estava na igreja e Deus falou assim para mim, no meu coração: prega sobre Naamã o leproso. Era o culto de Santa Ceia. Eu falei: Senhor, para pregar Naamã o leproso. Aí eu falei: se for de Deus, eu vou abrir a Bíblia, vai cair em cima de Naamã. Na hora que eu abri, caiu Naamã. Eu fechei de novo e falei: se for de Deus, vai cair Naamã. Caiu Naamã. Pessoal, eu preguei aquela mensagem, Naamã leproso. Veio tanta unção, tanta graça. Só Deus sabe o tanto de unção. Quando Deus te manda pregar uma mensagem, pregue. Ah, Senhor, Deus mandou pregar lá em Eliseu. Pregue, se Ele mandou. Ele é Deus, Ele é o teu Pai. Ele é o Pai dos pregadores, o Rei dos pregadores, certo? Se Ele não mandou, prega o seu sermão, prega onde você leu, prega onde você estudou. Tá bom, pessoal? Então tá aí, essa é a minha palavra para vocês. Estude, pesquisa, leia, releia, seja um bom pregador, certo? Não seja um mau pregador, seja um bom pregador. Deus te abençoe. Assista
a aula 3. A aula 3 vai falar sobre o quê? Deixa eu ver aqui. Aula 2, já preguei. O pregador e o seu comportamento ético. Tá vendo? Como que o pregador deve se comportar em cima do púlpito? De qualquer maneira, colocando o dedo no nariz, coçando os ouvidos, penteando o cabelo, arrumando a gravata, colocando a mão na barriga? Não! A lição 3 vai falar sobre o comportamento do pregador. Deixa eu ver o que mais. A próxima aula, elemento de um sermão. Vai falar muitas coisas boas, pessoal. Ó, depois tem a lição 4. Hoje é a lição 2. Próxima aula é a lição 3. Se inscreva no canal, curta, compartilha e entre em contato com a escola para você pegar o teu livro de homilética, a arte de pregar. Eu quero pegar esse livro aí, quero comprar o curso de teologia. Entre em contato com o WhatsApp da escola. Tá bom, pessoal? Deus abençoe. E você faz uma prova online e pega o teu diploma. Um abraço para os irmãos do Japão, da Suíça, da África, da Bahia e muitos outros territórios nacionais. Deus abençoe. Sabedoria é a coisa principal.